Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui em mais um Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário, e a gente vai receber uma grande figura que hoje fez uma palestra incrível aqui em Natal, né? Que é o PP Monte. Seja muito bem-vindo, PP, à bancada do Papo com Café. Eu que agradeço, Guga. Obrigado pelo espaço e tenho certeza que a gente vai fazer um belo papo para quem estiver aí com a gente. Pô, bacana. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado se apresentar, onde nasceu, contar um pouquinho da sua... Não conta a história toda, mas conta aí um pouquinho aí da tua história. Tá bom, perfeito. Bom, eu sou o PP, tenho aí 15 anos de mercado imobiliário, 12 anos em vendas diretamente. Participei da formatação e da escala de algumas startups do mercado imobiliário. Então, a minha carreira no mercado imobiliário sempre foi uma carreira executiva. A gente iniciou a Em Casa, que foi a primeira startup de compra e venda de imóveis no Brasil. Depois disso, eu fui operar um fundo de investimento que a gente comprava apartamento destruído no Rio de Janeiro para reformar e revender. Num determinado momento, ali, a gente chegou a ser o maior comprador individual de imóveis residenciais da Zona Sul do Rio de Janeiro. Caramba! Foi bem legal. Aprendi bastante a como investir e onde não investir. E também, recentemente, na House, estruturando uma operação para investidores, focando principalmente no aluguel por temporada. Então, em cima disso tudo, eu decidi também ter a minha influência direta no mercado, buscando sempre educação, capacitação, né? Formar um pouco, repassar um pouco do que eu vivi para os corretores. Então, eu tenho uma empresa que é uma consultoria e a gente trabalha também com capacitação comercial para o mercado imobiliário e um hub, um escritório de assessoria de investimentos, que aí a gente já trabalha com imóvel na planta, leilão, estruturação de crédito, reforma e gestão para Airbnb, enfim. Acho que o cara faz tudo, então vocês vão ver os insights que vão sair daqui hoje com esse papo, né? Porque o cara vem nessa linha aí. E assim, o retrofit, né? Uhum. É algo muito bacana. E além de mudar cenários, mudar a paisagem, tudo isso, é uma oportunidade muito boa para o investidor rentabilizar. Lógico, saber exatamente onde é que vai comprar, o que comprar, como é que vai gastar, né? Uhum. Então tem que ter uma estrutura muito bacana com isso. Fala um pouquinho pra gente aí dessa ideia do retrofit, porque é bem interessante. E a gente tem pouca essa prática aqui em Natal. Legal. Guga, o retrofit, pra mim, assim, é a forma que você tem de incorporar em imóvel pronto, né? Então, coisas importantes são que você consegue atualizar toda a planta, porque geralmente a gente pega apartamentos mais antigos ou mais deteriorados. Então você consegue fazer atualização de planta, fazer atualização de acabamentos, para devolver para o mercado um apartamento que você comprou, que a gente falava às vezes que parecia até um cativeiro. E aí, colocando arquitetura, colocando cuidado, você consegue devolver para o mercado um apartamento pronto para quem quiser morar ou para quem quiser comprar para alugar, né? E um ponto que é muito legal também no retrofit, que é um negócio que eu gosto muito de viver e também de estudar e tudo mais, é comportamento de consumo, comportamento de moradia. Então, você consegue pegar um imóvel que não estava ocupado ou que estava mal ocupado e, baseado no que aquele público ali deseja, você devolve para o público algo pronto para ele, né? Talvez, olhando, quando você está falando aí, eu estou fazendo imaginando um cenário. Natal é uma cidade de prédios mais modernos. Mais modernos que eu digo assim, a gente começou a construir há pouco tempo. Se a gente for analisar o mercado Rio, São Paulo... É o que mais ou menos, década de 80? Eu lembro de 77, eu moleque, de acompanhar a primeira incorporação aqui de Natal, né? Que foi Cheguei perto, foi um até meu pai que participou, que foi da construtora Gaspar. Legal. Foi o Chácara 402, foi a primeira incorporação, né? Feita com todos os princípios da lei, fazendo o registro de incorporação em 77, o Chácara 402, que está aqui bem próximo de onde a gente está. Está bem próximo aqui esse edifício. Então, a gente tem essa questão de que os prédios no Rio e em São Paulo, você já tem mais a cultura das pessoas utilizarem, comprarem prédios mais antigos. Sim. E eu vejo aqui esse desafio maior nesse sentido, porque assim, você vai retrofitar o apartamento, mas o prédio não. Sim. Né? Também vocês enfrentaram esse desafio aí? Sim.
Pensa que a verticalização no Rio e São Paulo, ela começa mais ou menos na década de 20, né? Então a gente tá falando de 1900... prédios que existem hoje, pessoas morando, apartamentos à venda de 1920. Então, plantas totalmente diferentes e as necessidades de moradia eram muito diferentes, né? A gente tinha... uma vaga de garagem e lá talvez... Se tiver. Muitas das vezes, apartamento de 3 dormitórios sem suíte, então um banheiro para 3 dormitórios. E você tem também o próprio condomínio com menos equipamento ali de conveniência, né? Então... Zero lazer, zero infra, né? Às vezes até uma portaria que é só uma passagem. Então, existe esse desafio. Uma das saídas era fazer algum tipo de intervenção na fachada, na portaria e hall de elevador. Sim. Então, você não consegue colocar num prédio algo que não tem espaço para ele, né? E hoje, quando a gente retrofita prédios inteiros, aí sim você consegue fazer, porque você está repensando todo o uso da área comum. Mas, nesse caso, aquela primeira impressão de você estar entrando numa portaria bonita, bem iluminada, ampla e tudo mais, com acabamentos mais novos, já tira um pouco daquela má impressão. Quer ver uma coisa engraçada? Eu fui morar em São Paulo tem 4 anos. Então, há 4 anos eu olho a fachada dos prédios. Porque no Rio, como é tudo muito antigo e tudo meio que parecido, você acaba não dando tanta importância para a fachada do prédio. E aí, hoje em dia, você já não consegue negligenciar uma bela fachada, né? Aqui em Natal a gente já tem uma arquitetura bem interessante, né? A primeira vez que você tá em Natal, não é isso? Ou você não já é tem... a primeira, mas assim, se eu te disser que eu tive a primeira vez, talvez na primeira incorporação... tem muito tempo que eu não venho. Tem muito tempo, né? Porque assim, a gente já vê uma cidade mais moderna e a gente vai enfrentando até assim... Hoje já passou a ser um problema para o mercado imobiliário essa questão da personalização, dessa super personalização, né? Que as pessoas estão querendo interferir, inclusive, nas fachadas. Sim. E como é um direito autoral do arquiteto, que ali é uma obra de arte e tudo isso, né? Existe aí uma linha no mercado para defender isso e dizer, pô, quer mudar, muda dentro do teu apartamento. Sim, da porta para dentro, né? Da porta para dentro, né? Mas é o pessoal fazendo... O arquiteto passou um tempão, entendeu que ali dava uma sacada bacana, aí o cara vai lá e bota todo o vidro, né? Aqui em Natal a gente tem muito isso de fechar as varandas, porque também a gente tem muito vento, né? Tem essa questão climática também. Lá no Rio, década de 70... Não que eu fosse nascido, mas década de 70 teve um movimento muito grande de fechamento de fachada. Então, de varandas, né? Então, tem muitos prédios que não tem nenhum apartamento mais caracterizado como varanda. Então, você vê o prédio por fora, as esquadrias de alumínio ainda, 2 folhas e tal, só que no prédio inteiro. Então, a varanda, ela voltou pro mercado lá do Rio agora. Porque até pouco tempo atrás era isso. Se tem varanda, fecha. Pô, bacana isso. E aí, tua linha de atuação nessas empresas que você criou, participou, né, nessas incubadoras, você sempre como executivo, e aí você foi começando a trabalhar, a entender que a estruturação do negócio não era, ou o caminho do negócio não era mais vender tijolo, né? Sim. O imóvel passou a ter uma outra visão, né? Hoje, no começo da tua palestra, você começa a explanar isso e colocar para o mercado algo que a gente vem sentindo essa mudança, essa transição do imóvel ser apenas um local de moradia, né? Ou de renda para locação, vamos dizer assim, né? Como é que você começou a ter esse contato? Como é que você começou a desenvolver essa ideia? Para quem não estava lá, a palestra hoje começou falando que um imóvel, você não começa a procurar um imóvel pelo o que ele te entrega, né? Não é o que você está buscando, mas sim o porquê que você está buscando. Então, isso está diretamente ligado a comportamento de moradia, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha dependência de serviço nos apartamentos. Apartamentos mais antigos, até 2 dependências, Exato. né? Uma para motorista, o outro para funcionária doméstica ali e tudo mais. Agora a gente já vê uma necessidade grande de ter um espaço para trabalhar dentro de casa, um home office, algo nesse sentido. Muitos prédios já vindo com churrasqueira na varanda, fazendo a varanda gourmet. Isso tudo são mudanças que vão acontecendo, né? Mas eu costumo dizer que o imóvel, ele só materializa o que você quer viver nele. Então, a gente falou sobre isso, né? Que quando a gente busca um imóvel, eu não estou buscando metragem, número de quarto. Eu estou buscando algo que eu preciso que aquele imóvel me entregue. Por exemplo, eu adoro cozinhar, minha esposa não cozinha.
na nossa casa eu preciso de uma cozinha aberta, porque senão a gente tá afastado. Para você integrar os ambientes e você continuar tendo a companhia da sua esposa, Exatamente. você na cozinha, ela lá assistindo. Exatamente. A gente se mudou recentemente, uma das nossas necessidades era que ela tivesse o escritório dela e eu tivesse o meu. Eu falo um pouquinho alto, então eu atrapalho mesmo quem tá por perto. Então, não era necessariamente uma metragem, mas eu precisava de 2 espaços separados, independentes, para trabalho. Então, isso é o que, de fato, alguém busca ou deveria buscar no imóvel. Porque, no mais, são só as características do que ele tem ali. Então, você, às vezes, tem uma família muito grande e você recebe as pessoas em casa. Você precisa de uma sala maior do que necessariamente um quarto maior, porque é o ambiente onde você vai ter maior uso ali. Então, esse para mim, algo que divide muito o comprar bem e comprar mal, o vender bem e vender mal, ou para o corretor atender bem ou atender mal aquele cliente, é saber o porquê que você está fazendo esse movimento de compra. Né? Hoje essa função da colaboração das profissões contribui muito para que a gente comece a ter essa visão, que é uma visão mais assertiva, porque essa era uma visão da arquitetura, né? Da sua necessidade. O uso do espaço. Né? Poxa, como é que você toma café da manhã? Uma vez eu fui fazer um projeto da minha casa com uma arquiteta incrível, Beatriz Pellegrini, um grande abraço para você, uma uruguaia que mora aqui na Pipa e tudo. E aí eu conversando com Beatriz, ela, você toma café como? Né? Você senta à mesa, você tem uma pessoa que vai lá e fazer e serve... Não, era ali no fogão, fazendo isso, tá? E você, quando chega em casa, você vai para onde? Você vai para o quarto ou vai para a sala? Essa questão de como você tem a necessidade. Então, sim, isso é muito bacana. E também a gente teve aí uma intervenção muito forte, que foi a pandemia, que acelerou todos esses processos. Da necessidade de trabalhar em casa, de você hoje precisar de 2 espaços de escritório, né? Porque, assim, as pessoas entenderam que poderiam conviver, né? E exato, ficar num ambiente não mais só estar no escritório, né? As empresas começaram a se ajustar a isso. A pandemia foi um grande acelerador dessa mudança desse comportamento. Antes, o que eu fazia na minha casa, agora o que eu preciso fazer nela, né? E aí, as grandes mudanças de varandas virando escritórios, de dependências de serviço virando escritórios, de segundos quartos ou quarto de hóspede virar escritório, porque antes você não tinha essa necessidade. Até pouco tempo atrás, eu lembro que na pandemia, a gente estava em casa estruturando uma imobiliária de compra e venda de imóveis, prontos, né, de terceiros e tal. E eu lembro que muitos clientes falam assim, olha, eu vou parar de olhar, vou parar de ver, lógico, pelo momento de incerteza, mas também porque eu tô tendo que adaptar a minha própria casa, porque antes eu não trabalhava aqui nela. E aí eu fiz eu chamei todos os nossos clientes da carteira, até uma forma de ativar aquela carteira, para um webinar que era home office não é day off. Então eu estava compartilhando boas práticas de como trabalhar em home office, que eu já vinha trabalhando desde 2013 em home office. Então... a pandemia deu realmente essa acelerada. Essa acelerada. Eu acho que a gente vive esse momento no Nordeste, a gente teve essa coisa... Eu estava até conversando com um outro arquiteto também, que é o Luciano Barros, e a gente falava dessa coisa que o cearense tinha muito forte, e com a chegada das empresas aqui do Ceará, no Rio Grande do Norte, a gente tinha muito isso, que nos apartamentos apresentados era o gabinete, né? O escritório era chamado de gabinete. E o escritório servia muito mais para guardar livros, né? Então, assim, era pouco utilizado, mas era aquela sala secreta que criança não podia entrar, né? Essa coisa todinha. Então, a gente fazendo essa leitura hoje de que o gabinete voltou, mas ele tem um formato diferente, ele tem essa posição diferente. E aí você começa a estruturar essa empresa também de venda de imóveis prontos, né? Você deslumbrou aí um nicho de mercado que estava não sendo trabalhado. Como é que foi isso aí? Porque eu vejo que você é um cara que tem muitas visões em relação ao mercado, né? Você consegue hoje colocar algumas linhas distintas de atuação dentro do mercado. Sim. Naquele momento, eu acho que a grande diferença era procurar imóvel é uma atividade frustrante. Tô falando de 2017.
2018, que parece que tem muito pouco tempo. Muito Sim. tempo, mas é super pouco tempo. Mas as coisas foram mudando ao longo disso. Mas era uma experiência frustrante, em que muitas das vezes o cliente já chegava para o corretor e falava assim, olha, é a última chance que eu tô dando, tá mais fácil eu alugar do que eu encontrar o meu apartamento e tudo mais. Naquele momento, a gente trouxe a tecnologia de tour virtual para o Brasil, então foi a primeira empresa a usar tour virtual para expor um imóvel no site. E aí a gente tinha uma descrição mais detalhada, o tour virtual que você conseguia, de fato, visitar sem precisar ir lá. A ideia era entregar uma experiência mais fluida. E aí, em contrapartida, para entregar uma experiência mais fluida, a gente trabalhou muito forte treinamento e capacitação da equipe de vendas. Então a gente trouxe muitas pessoas naquele momento que não eram do mercado imobiliário para o mercado imobiliário, fazendo um programa de treinamento e tudo mais. Então, programa de formação, na verdade, né? Então, a tese lá principal era conseguir vender o imóvel mais rápido, então a pessoa encontrar a moradia dela mais rápido e não naquele processo de 60, 90, às vezes até mais 120 dias, enfim. E com uma equipe extremamente capacitada em crédito, na parte cartorária e burocrática, jurídica, em vendas, em atendimento, para que orientasse esse cliente do início ao fim para essa conclusão mais soft, mais fluida, né? E como é que vocês pensaram no sentido de dar publicidade a isso, dar visibilidade a esse mercado, já que o imóvel que a gente chama aqui de avulso, vocês chamam de prontos, né? Ele é diferente... o de terceiro, né? né? O de terceiros. É diferente de um empreendimento, que tem uma estruturação, tem uma disponibilidade de verba, né? Para isso. E no imóvel de terceiro, você até consegue ter uma verba, mas é muito limitada. Sim. Como é que vocês deram visibilidade nessa linha aí? Guga, eu acho que você vai conseguir imaginar o que eu vou te falar. Alguma vez você já andou pelo Zap Móvel e aí quando você tava vendo a foto do banheiro, por exemplo, você só conseguia ver ou a pia ou o vaso sanitário? Sim. Você ia pegar o quarto e você só consegue ver o travesseiro ou você só consegue ver o guarda-roupa. Então, o que a gente queria naquele momento, principalmente, era trabalhar melhor esses imóveis. Tanto que o proprietário do imóvel começou a procurar a gente, principalmente para ter fotos melhores e materiais melhores daquele imóvel dele. Então, a gente, num momento em que ninguém fazia isso, a gente fazia foto profissional, tour virtual, fazia pro proprietário um trabalho muito parecido com o que a Remax faz hoje, que é entregar para ele um estudo em que, olha, quanto tempo você gostaria de vender o seu imóvel? Se for mais curto, você precisa ajustar preço. O seu imóvel está preparado para venda ou você tem algum tipo de inventário, algo na matrícula que vá atrapalhar essa compra? Porque aí eu preciso saber. Porque um apartamento inventário não vai aceitar financiamento, Sim. por exemplo. Então, a gente já fazia todo esse diagnóstico para direcionar o imóvel que poderia ser comprado para a pessoa que teria aquele potencial ou que estava dentro daquelas características de financiar ou não, de curto prazo ou não, enfim. Então, era um trabalho mais 360, né? A gente trouxe aqui o Ramos, né? Vai me fugir aqui o primeiro nome dele, que é um fotógrafo. Ele é especializado em imóveis, ele é de Curitiba. Tem uma empresa que as imobiliárias contratam ele para fotografar. Que legal. Né? E é um nicho de mercado que ele descobriu incrível. Então, a empresa dele só trabalha com fotos imobiliárias, né? E ele veio aqui fazer um treinamento em Natal e a gente acabou batendo um papo com ele e criamos aí uma relação muito boa. E ele disse que a grande diferença num anúncio tá na fotografia, né? Tá Eu concordo. No imóvel apresentado. E a gente vê muito ainda, nos dias de hoje, a gente vê muita foto ruim nos imóveis. E a gente vai vendo como pequenos detalhes vão fazendo a diferença no processo de venda como um todo. Venda, né? Você tem uma preocupação muito forte com essa questão do crédito. Né? Sim. Então, sempre nas suas falas aí, é uma observação que você me passou dessa linha do crédito. Né? Como é que você está vendo hoje esse posicionamento para o imóvel de terceiro? Claro, você está trabalhando num outro mercado, que é o mercado de São Paulo. Do Sudeste tem outras linhas de crédito. Na verdade, a gente tem produtos Nordeste também. A gente tem São Miguel dos Milagres, tem Jericoacoara. Que São Paulo a gente consegue trabalhar de uma forma mais abrangente. Mas fora de São Paulo, a gente tem Canela, tem Rio de Janeiro, tem
Jericoacoara, São Miguel dos Milagres. Tem pontualmente alguns produtos que também a gente acredita bastante, ou tem um ótimo relacionamento com o incorporador e consegue desenvolver ali em conjunto uma boa estratégia de venda, de divulgação. Mas o crédito, como é que você está vendo essa questão hoje, por exemplo, São Paulo, essa facilidade hoje do crédito, principalmente do médio padrão, como é que você está olhando para esse mercado aí? Então, a gente está num momento de crédito caro, né? Isso, Selic batendo máxima histórica, a gente sabe que a gente está com menos oferta. Até porque você precisa hoje comprovar muito mais renda para conseguir ter acesso a crédito para comprar um apartamento que antes você compraria sem muito problema. Isso para o mercado de terceiros, o mercado de avulso, acaba impactando diretamente em liquidez, né? Então a gente estava até conversando aqui em off antes de começar a gravação que o mercado econômico e o mercado alto padrão, ele sofre menos num momento como esse. Mas aí a gente tem outras formas também de buscar esse crédito, né? Então, hoje a gente tem trabalhado financiamento com garantia de imóvel para quem já tem imóvel quitado. Uma das coisas que eu vejo como solução, e aí não necessariamente no mercado de terceiros, é você comprar na planta, porque aí você tem fluxo, você só vai recorrer a crédito lá na frente. E tem uma coisa que, graças a Deus, começou a se falar mais no mercado, que é a bendita portabilidade. Então, a gente ainda tem... Eu acho que quanto a crédito, o que a gente tem é falta de informação. Porque muita gente fala assim, mas eu não vou financiar o imóvel em 30 anos, que daqui a pouco eu vou estar pagando 3 vezes o valor do imóvel. Se o seu imóvel não tiver triplicado de valor em 30 anos, tem alguma coisa muito errada. Exatamente. Exato. Outro ponto eu tô pegando crédito agora, contratando crédito caro agora. Mas caiu, eu consigo portabilizar. Às vezes, antigamente a gente precisava inclusive trocar de instituição financeira. Hoje, no mesmo banco, ele já te oferece uma taxa menor para não perder o seu crédito ali de dentro de casa. Não que você saia desse banco, né? Então, essas são informações que muitas das vezes quem está comprando não tem. E muitas das vezes a compra não é um desejo. Muitas das vezes a compra é uma necessidade. Eu preciso comprar. E aí, eu não deixo o meu cliente ter esse medo tão grande do crédito, justamente porque a gente consegue estruturar isso no longo prazo, médio prazo. E um ponto importante para quem está comprando, e aí não necessariamente bom para quem está vendendo, mas para quem está comprando é o momento de aproveitar a oportunidade, né? Porque se você tem menos procura, a oferta não necessariamente diminui. O custo de oportunidade hoje é fantástico, né? Exato. Quem tem liquidez hoje consegue comprar muito bem, porque os preços imóveis estão mais baixos em relação. Exatamente. E até para quem está querendo vender, entender que é um momento em que você precisa ser mais flexível e que uma proposta ela tem um valor maior do que necessariamente o que você está recebendo ali de preço, né? Porque hoje, se eu vendo meu imóvel e eu coloco para render 100% DI, algo super seguro, eu tô fazendo 15% ao ano também. Então eu posso aceitar uma proposta 15% menor no valor do meu imóvel. Porque eu vou recuperar isso. Sem dúvida. E um imóvel, muitas das vezes mal precificado, ele demora muito mais do que 2 meses para vender. Aí você tem mais custos, né? Exatamente. Uma série de coisas. Fora toda a manutenção dele. Pepe, vou precisar de fazer um breve intervalozinho aqui, porque eu vou trazer um cara que é especialista no crédito, que é a Facilitar. Solta aí pra gente, Facilitar. Então é isso, ó. Facilitar é um especialista de crédito, nosso parceiro aqui, né? Ele é quem faz a melhor condição de crédito para a Aquisição e Construção, que hoje é uma oportunidade incrível, principalmente para você que tem um lote aí num condomínio aqui na Grande Natal e quer transformar a prestação do seu lote na prestação única da sua casa, né? Então já faz tudo isso. Fala com o pessoal da Facilitar. Pepe, aí você... Hoje, olhando para essa questão do crédito, a gente tem as fintechs, que tem um apetite muito grande pelo mercado imobiliário. Né? Natal, ela tem uma estruturação um pouquinho diferente de algumas cidades, porque a gente tem uma força muito grande no que a gente chama de obra preço de custo. São os condomínios fechados, né? Obra por administração. Exatamente. Né? Só que ela só atua num ticket acima de R$1 milhão, R$1,5 milhão, né? O que dá aí, se a gente fizer um linear para 48 meses, que é o prazo médio, um ticket médio aí de prestação em torno de R$30 mil. Então, assim, a gente tem um nicho menor também de clientes com capacidade para isso. E os fundos,
estão batendo forte aqui. Ainda não abriram todas as portas porque a gente tem um Nordeste ainda um pouco mais conservador quanto à questão da utilização das fintechs. Mas você tem visto esse crescimento do investimento das fintechs na construção civil, por onde você tem atuado? Sim. A gente tem um ponto importante em cima disso, que o imóvel é uma garantia real, né? Então, quem não tem tanto caixa ou como um grande banco, sei lá, um Itaú, um Bradesco e tudo mais, ter uma garantia real é um ótimo veículo para você conceder crédito para alguém, né? E o que acontece para mim, minha visão, é que para quem está comprando, quem está contratando esse crédito, você tem um leque muito maior de opções. Antes, a gente tinha um sistema bancário aqui no Brasil com 5 bancos, né? Era Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa. E aí a gente começou a abrir para os bancos digitais. Agora vem as fintechs para crédito. E isso dá mais poder de barganha, inclusive, para quem é o consumidor final, né? Então, eu vejo positiva essa entrada. Acho que quebra um pouco alguns paradigmas também, porque a gente gosta de recorrer a crédito para coisas que não constroem, né? A gente gosta de comprar o carro financiado, a gente gosta de passar qualquer compra de roupa em 10 vezes no cartão, mas aí quando a gente pensa no imóvel, não, financiar imóvel, não sei quantos anos, a parcela e tal, a gente pensa 2 vezes. Mas o crédito, ele é uma excelente ferramenta para constituição patrimonial. Isso eu falo muito para os investidores, né? A diferença de você comprar à vista e você comprar alavancado. Quando você recorre a crédito e tira muito menos do seu bolso para comprar um imóvel, significa que a sua rentabilidade aumenta significativamente e que você consegue diversificar seus investimentos. Se eu ia comprar um apartamento de 800 mil e eu tiro 800 mil do meu bolso, eu tenho um imóvel. Se eu vou comprar um apartamento de 800 mil e eu tiro 300 mil do meu bolso, eu tenho outros 500 mil para fazer outras aquisições de imóveis ou deixar em uma carteira mercado financeiro, algum investimento mais tradicional, enfim. Então, isso dá também para o investidor uma capacidade de evolução patrimonial muito mais acelerada, né? A gente tem visto também um outro formato de captação de recursos e utilizado até por algumas consultoras aqui, que são as cartas de crédito de consórcio, né? Principalmente para alavancar patrimônio e você criar aí uma carta, compra um imóvel e daqui a pouco aquele imóvel, a locação daquele imóvel já paga outra carta e aí começa uma evolução patrimonial muito interessante. Também é muito aplicado dentro do que você está circulando aí no seu mercado? Com certeza. O consórcio, ele é um produto para o banco ou para a administradora não crédito, né? Então significa que ele não gera risco de PDD, que é perda sobre devedores duvidosos, no balanço. Não entra como perda. Então, é importante para uma instituição financeira poder vender ali o produto de consórcio, porque quem está financiando não é o banco, é o próprio grupo, né? É o condomínio fechado. Exatamente. Só que ao invés de tijolo, é papel. É papel. O que aconteceu muito recentemente foi que popularizou demais. Nessa popularização, você tem um número maior de pessoas recorrendo à carta, o que faz com que a sua contemplação fique um pouco mais difícil. O que significa ficar mais difícil? Ela fica mais cara. Antes você conseguia com 30%, 40% contemplar uma carta e comprar um imóvel. Hoje você passa dos 50%, muitas vezes 55%. Outro ponto importante é que o consórcio ele é uma ótima ferramenta para quem se planeja. Porque você não tem ali a grande interrogação. Quando eu vou ser contemplado? Você não tem o quando. Você não tem o quando. A não ser que você compre uma carta contemplada. Só que dinheiro hoje custa mais caro. Então a carta contemplada ela vai ter um ágio. Você vai estar pagando mais para quem teve a paciência de o que você economizou de juros, você vai estar pagando de ágio para que você possa ter essa rentabilidade. Eu acho que assim, não tem uma origem correta do crédito. Depende muito da sua característica. Seu horizonte de tempo, você quer algo hoje ou você está disposto a planejar esse algo mais para frente? Você quer se descapitalizar quanto hoje? Porque hoje um consórcio você descapitaliza pelo menos aí 50 e poucos por cento. Se você está comprando apartamento na planta, são 30, 40% do prazo de obra, mais 55%. Você quitou o apartamento. Então, a promessa, como vem sendo feita, é que é a bala de prata, né? É que resolve tudo. Ele resolve muita coisa, dependendo do perfil do cliente, dependendo desse planejamento de aquisição dele. Não dá para comprar gato por lebre. Eu acho que o grande ponto é esse.
gato por gato e lebre por lebre. Exato. Eu vou aqui denunciar minha idade agora, mas eu não tenho preocupação em dizer não. Eu vou fazer agora aí dia 4 de setembro, 56. Mas olha... Eu tava chutando 25. É? Pô, que bom. Eu participei, eu tava ativamente participando do último lançamento que a gente fez no mercado imobiliário aqui em Natal com o Sistema Financeiro de Habitação, quando ele quebrou, certo? Que foi a Alameda dos Eucaliptos ali na Ayrton Senna, que era um projeto feito pela Ecocil. E aí, fechou, não tinha mais nada. Então, Natal viveu um momento assim, o que é que a gente vai fazer? Ninguém sabia construir diferente. Ser o cara que fazia uma casinha para vender e tudo isso, mas ele dependia do crédito bancário para vender, né? E aí foi quando surgiu o Plano 100. Quando nasceu o Plano 100, a Ross se juntou com a Atlas, com a Ikine não, era agora não vou lembrar o nome da tinta. Juntaram várias empresas do mercado da construção civil e disseram assim, ó, a gente precisa se unir, a gente tem insumo e a gente precisa construir, né? E a Ross capitaneou aí o surgimento do Plano 100 e Natal, inclusive, bateu o recorde de vendas. A gente vendeu em 24 horas um empreendimento inteiro e era uma loucura. As pessoas iam, literalmente, ficava a esposa segurando o apartamento no dedo, no quadro de disponibilidade, né? Enquanto o marido estava lá preenchendo a proposta. Então, foi uma loucura que a gente viveu aí. E depois o mercado começou a voltar. E a gente, eu olhando agora para o mercado, a gente deve passar por uma transição, não sei em quanto tempo, mas a transição da tokenização, que é algo que vem para mudar muito o mercado, né? Eu vi essa mudança que saiu do SFH, né? E para esse novo formato que a gente tem hoje dos financiamentos. E agora com a tokenização, que mexe com os cartórios, mexe com a forma de crédito, mexe com uma série de coisas. Você também tem visto isso com esses olhos para essa nova moeda, essa nova forma como é que a gente vai tratar os imóveis? Sim. Eu vejo como uma grande possibilidade de democratização e de simplificação, né? O mercado imobiliário ele é muito complexo, né? Você envolve... Para você ler uma matrícula, se você não entende o que ela quer dizer ali, você não entende nada. Então, isso faz também com que muitas pessoas optem por não se aventurar, por entenderem que estarem pisando em algo que elas não conhecem e ser algo mais arriscado. E também tem o ponto do preço de aquisição, né? O quanto você precisa, de fato, tirar do bolso ali para comprar um imóvel. A partir do momento que você tokeniza, você muda um pouco esses paradigmas, né? Uma compra extremamente burocrática passa a ser uma compra um pouco mais simples. O que antes você precisava desembolsar um valor maior, você consegue agora comprar parte, né, daquele imóvel, não mais um imóvel inteiro. Então eu vejo como talvez uma porta de entrada para pessoas que achavam que o imóvel era algo muito distante, trazerem para algo mais próximo. E aí eu tava conversando assim, olhando um amigo meu, dizendo assim, poxa, eu tenho interesse na tokenização para poder passar 50% da minha empresa, né, do meu prédio, mas eu quero continuar no meu prédio, então eu vou pagar a metade do aluguel do meu prédio. E aí eu disse, poxa, é o novo Home Act, né? Tendo uma leitura diferente nesse sentido aí. Mas a gente fica vendo que o mercado ele tem essa necessidade de buscar essas novas mudanças. Até porque, né, o mercado imobiliário, ele é quase que o mesmo há quanto tempo, né? Desde que começou a primeira pedra ficar em cima de uma terra, começou o mercado imobiliário. Exatamente, a gente vem... É um mercado muito antigo, muito antigo, né? Talvez um dos primeiros mercados, as primeiras trocas tenha sido essa parte do imobiliário. E aí eu fico vendo, a gente tem uma sequência de processos que estão acontecendo, né? E você veio para Natal porque a Constel te trouxe aqui para fazer uma palestra, né? Sim. Essa grande foi empresa. Foi muito legal. Inclusive, obrigado, Constel, pelo convite, porque foi muito legal tirar uma manhã de uma quinta-feira despretensiosa, encontrar 200 corretores lá dispostos a viver algo diferente. A gente fez uma palestra muito na base de capacitação mesmo, E né? só tava a nata dos corretores, viu? Eu percebi que a galera lá, a galera tava boa. ali top, viu? Percebi. Bacana ali. Eu gostei de conhecer muita gente A plateia lá. ali tava show. Mas isso, exatamente. Vim aqui
pela Constel. E assim, você falou lá na tua palestra que você também atua com a parte de short stay, né? Sim. Como é que você está vendo esse mercado hoje, essa discussão, né? Porque assim, muitos proprietários entenderam que nos apartamentos residenciais eles poderiam fazer short stay, que podia fazer com as plataformas, Airbnb, uma série de outras plataformas também. O mercado, você não entende que isso ficou um pouco confuso e que precisa de um esclarecimento maior de como tratar essa alocação no residencial? Não estou falando dos imóveis de praia, de segunda residência, dessa coisa, porque a destinação e o fim dele é esse, né? A alocação. É o que a gente chama de imóvel vocacionado, né? Exato. Ele foi desenvolvido para isso. Para isso, exatamente. Como é que você olha esse mercado? Faltou alguma coisa aí das operadoras, ou de sentar e discutir? Eu olho com bastante cuidado, até porque, além de fazer os meus investimentos, eu lido com o dinheiro de muita gente, né? Então, a partir do momento que eu te recomendo fazer um investimento, eu tenho que estar muito seguro no que eu estou te recomendando. Então, para short stay, durante muito tempo ele ficou sendo como a solução milagrosa do mercado imobiliário. Isso. E não existe milagre, né? É um mercado físico. A gente toca o imóvel, né? A gente precisa de chave para abrir o imóvel. É extremamente físico. Então, o que eu sempre tomei cuidado primeiro, o imóvel ele pode te rentabilizar de várias formas, né? Você pode alugar no short stay, no tradicional, permutar, usar como garantia, revender. Então, não compre um imóvel para investimento pensando em uma única fonte de rentabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Você consegue já mitigar o seu risco ali em cima disso. Um outro deles se você está comprando um imóvel para short stay em um edifício que majoritariamente residencial, com famílias e tudo mais, primeiro entenda se aquele imóvel teria liquidez no short stay. Porque pode ser que nem tenha gente querendo alugar. Às vezes o imóvel é maravilhoso, o condomínio é maravilhoso, mas ele não tem... essa vocação. Exatamente. E não tem público buscando ele para locação curta, né? Então, entender também um pouco melhor do mercado antes de escolher o imóvel. Para mim, o short stay, como a gente atende lá na Invest, né? Na Invest a gente atende de trás para frente. Primeiro, a gente analisa o cliente, o objetivo dele. Depois, a gente vai analisar a estratégia financeira dessa aquisição. Para aí sim a gente olhar o imóvel. Só que quando a gente entra nessa fase de olhar o imóvel, primeira coisa, eu vou olhar a região. Nessa região, o que eu tenho de gerador de demanda, né? Quando a gente fala de short stay, tem 4 tipos de turismo, né? O turismo de saúde. O Brasil é o segundo maior destino de turismo de saúde do mundo. A gente só perde para a Índia, sendo que a Índia tem 10 vezes a nossa população. Turismo de educação. Turismo de lazer, que é o que geralmente a gente conhece como turismo, pontos turísticos, festivais, eventos. E o turismo de negócios. Então, se você também está num lugar onde você não tem nenhum desses geradores ou fica muito dependente de só um, talvez aquele imóvel também não seja a melhor compra para você fazer um short stay. E aí depois, por último, entra quase no que a gente falou do retrofit, né? Para short stay, as pessoas buscam um coworking, buscam uma lavanderia, buscam... os facilities, né? Exatamente. O mais embarcados possível dentro daquele imóvel. Então, se também você não tem nenhuma condição de gerar naquele imóvel essas facilidades, provavelmente você também vai perder locação para algum outro imóvel que esteja na sua faixa de preço de diária ali, que te ofereça. Ou que ofereça para o seu possível hóspede. Então, essa análise vai muito além só de é permitido, é proibido. Antes de eu saber se é permitido ou proibido, eu tenho que entender todos esses passos anteriores, né? Do que vai acontecer com o perfil do produto. Mas, né? assim, é um mercado que passa por uma questão regulatória, como o Uber passou, como o iFood passou, e todo mundo passa. Chegou a vez do short stay, ficou como a bola da vez para isso. Então, também você... entender ali se aquele imóvel, caso você já tenha, se ele tem alguma outra vocação que você possa... Ou até mudar de posição, né? Uma das coisas que eu falo muito pro investidor às vezes o cara compra um imóvel e aí ele acha que ele tem que ficar com o imóvel pra vida inteira. Caso clássico. Tem um apego, né? Não, caso clássico. Uma família herdou, sei lá, 5 imóveis. Ele fica com aquele imóvel pra vida inteira. Aí daqui a pouco o valor da locação
comparado com o valor de mercado já não faz mais sentido, tá rentabilizando muito pouco, ou aquele imóvel ficava numa região que era super valorizada, a região foi deteriorando, foi desvalorizando, e você tá segurando aquele imóvel ao invés de vender. Então, assim como um tesouro direto, você vende um com uma taxa pior para comprar um outro com uma taxa melhor em algum momento, você tem que também estar apto a fazer essa movimentação no mercado imobiliário. Esse imóvel hoje já não faz mais sentido dentro da minha carteira. Vendo ele e vou para um próximo. Não tem problema nenhum. Comprar e vender imóvel tá tudo certo. As pessoas têm medo, às vezes, de... mas eu tô vendendo meu imóvel. Cara, que bom, compra outro. E a gente vê muito isso na locação tradicional, que, assim, em Natal, era uma característica do proprietário não cuidar do seu imóvel. Então, assim, não é só aqui, não. Né? Você chegava para alugar um imóvel, tem que fazer um armário na cozinha. Não, deixa o inquilino fazer e desconta do aluguel. Não tem um box no banheiro. Não, porque tá faltando o aquecedor do chuveiro. E o cara não queria investir nisso. E o imóvel vai caindo de interesse no mercado, né? E vão chegando novos também imóveis. Depende de manutenção. Quanto menos manutenção você faz no imóvel, mais caro fica depois na hora que você obrigatoriamente precisa fazer, né? Quando eu chegava no imóvel que eu quero dizer assim, não, eu quero alugar por temporada aqui no short stay e tal. Aí chegava uma mesa de plástico. Tipo, cara, como é que você quer que eu cobre o preço que você tá querendo do teu vizinho que tá com apartamento brinco, né? Com uma mesa de plástico. A gente tem a figura daquele cara também que assim, ele quer reformar a casa dele, ele tem um outro imóvel, aí ele pega tudo que ele não quer da casa dele e bota lá. Vai lá. Aí fala assim, não, agora aqui é meu Airbnb. A casa de praia aqui, que a gente não tinha arquitetura nas casas de praia. Hoje a gente tem, né? Um cuidado, um porquê de fazer, preocupação com ventilação, com uma série de coisas que a gente não tinha. E hoje a gente tem. E aí a gente brinca muito com isso. Natal tem 3 empresas que são especializadas na alocação de short stay, né? A Quarta Vista, para mim, é a empresa que mais cresceu no Rio Grande do Norte em relação a trabalho. Tem a Carpe Diem e tem a Living também. E são empresas que estão indo nessa linha. E a Living está saindo dessa linha da compra de imóveis de terceiro e passando para imóveis dela. Ela produz para que ela possa alugar. Legal. E aí ela criou um outro nicho de mercado, porque ela está buscando investidores que entram com ela para produzir aquele prédio que vai ser só locado. É um condomínio fechado. E aí, né? Só que eles não vendem, eles ficam... É um condomínio fechado vocacionado, né? Vocacionado, exatamente. E como é que você olha aí o multipropriedade nesse nicho aí que tem tudo a ver com comprar para alocar? Né? Olha, para não errar, eu não sou um grande conhecedor de multipropriedade e nos mercados que eu atuo também não tem tanta oferta assim de multipropriedade. Para não errar, eu não vou entrar tão a fundo no tema. Eu vou trabalhar mais o conceito. No conceito, eu acho ótimo. É meio que uma tokenização, concorda? Sim. É um formato diferente de você tokenizar o imóvel. Você vai comprar parte dele, você vai ter direito de parte dele. Seja para usufruto, seja para uma rentabilidade. Então, pode ser uma porta de entrada, pode ser uma forma de você diversificar. Às vezes você quer um imóvel numa região específica, mas ou que você não vai muito, ou que você não conhece tanto do mercado, não quer fazer aquele investimento 100% do valor do imóvel, e aí você consegue fazer isso. Eu não sei exatamente quais são os riscos, tá? Eu acho que esse é o meu principal ponto de não querer entrar tanto no detalhe, porque eu não conheço muitos riscos disso. Mas no conceito, ele me parece uma boa opção. A gente tem vamos dizer assim, a gente buscou mais tá próximo disso, até porque a gente tem relação com algumas empresas que trabalham com multipropriedade, né? E dentro dessas mudanças também, a gente já está vindo para um novo formato de multipropriedade, que é o formato de multipropriedade para alto padrão, e diminui também o número de adquirentes por unidade. Em vez de você ter 52 semanas vendidas, você vai vender 8. Então, assim, muda muito. E é o compartilhar, que é aquela coisa do empresário ter um helicóptero sozinho. Né? Ele vai ter um helicóptero com mais 2, 3 amigos, porque assim, o custo da aeronave no solo é absurdo, né? Tem que pagar piloto, manutenção, uma série de coisas. Então, assim, muda um pouquinho. Mas a gente voou no tempo, né? E aí eu vou precisar chamar aqui o nosso patrocinador master aí, a Constel, essa empresa muito bacana, e tá trazendo aí um lançamento que é o Gemini. Solta aí pra gente aí.
Pepe, estamos de volta aí. Você vê que empreendimento incrível a Constel trouxe para o bairro de Lagoa Nova, né? O Gemini, que é um empreendimento incrível. Ela tem uma sala de vendas que você chega lá e diz assim, pô, eu vou no 10º andar e quero ver a vista, né? O seu tour virtual, quando você estruturou o seu negócio, ela tem agora de um formato bem mais moderno, bem imersivo, mais imersivo, que o cliente tem essa percepção de como é o ambiente dele e que vista ele vai ter do andar que ele escolheu para morar. Isso é, E pensar muito que antigamente bacana. a única forma que você tinha de ver alguma coisa de um empreendimento desse era uma maquete, né? Hoje em dia, cara, você consegue entrar no apartamento, consegue ver vista. A gente comprou agora lá em São Paulo um apartamento, eu e minha mulher, e a apresentação começava nisso, você entrando numa sala imersiva. Ele tinha uma pegada de lazer no rooftop e tudo mais. Primeiro você ia pro rooftop, via de dia, de noite, e depois, cara, minha mulher olhou pra mim e falou assim, eu quero. Eu falei, calma, vamos fazer conta. Vamos ver se ele se justifica. Mas vender de forma imersiva é muito legal, né? É uma dessas mudanças e adaptações do mercado imobiliário que a gente vinha falando, só que do lado do incorporador que precisa vender o produto dele, né? E inovar é sempre muito bem-vindo. Eu digo que quanto mais você resiste à inovação, mais longe fica de você colher e aproveitar os benefícios dela, né? A inovação, ela vem pro positivo na maior parte das vezes. Se você tá resistindo, você tá perdendo. Né? Puxando o freio de mão. Exato. Mas a gente tem uma resistência natural, porque assim, tradicionalmente, a gente não quer sair da zona de conforto, né? E isso tem uma pegada muito forte para o corretor de imóveis, que é um profissional que mudou ao longo do tempo, né? Imagine quando eu comecei há 30 anos, você começou há 15 anos. Quem tá começando agora? Né? É uma diferença gigantesca, brutal. E assim, eu me policio todo dia porque assim, eu preciso estar atento com essas mudanças. E se a gente cochilar, né? O cachimbo cai. Camarão que dorme é onda leva, né? E aí você, cara, hoje em São Paulo, além disso, você tem um foco muito grande nessa questão do investidor, do cara que vai comprar um imóvel para ele ter renda, que seja passiva, né, que seja para comprar, para revender. Perfeito. E tudo isso. Como é que você tem teu negócio estruturado? Como é que você atua nesse nicho buscando aí o investidor? Nossa, você pegou num ponto perigoso. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão sucinto. Até porque eu vou falar de um negócio que eu gosto. Mas eu vou facilitar. A gente desenvolveu um sistema... Para mim, mercado imobiliário, ele tá resumido em parceria. Seja parceria de venda, seja um incorporador com corretor, seja o corretor com o proprietário do imóvel avulso, do próprio proprietário com o comprador... Você precisa de objetivos comuns ali para você concluir de forma positiva uma negociação, uma venda, uma compra, qualquer coisa do gênero. E a gente fez isso, assim, um hub em que nós fazemos toda a assessoria para o cliente de entender com ele o objetivo, entender a estratégia financeira, desenhar para ele como que seria o caminho ideal e orientar ele quanto aos fornecedores, digamos assim. Então, você falou Carpedinho. Carpedinho, hoje, ela faz parte do nosso hub com o produto de reforma e a administração dela de Airbnb. Assim como construtoras fazem parte do nosso hub, oferecendo ali produtos para os nossos clientes que estejam enquadrados dentro daquele perfil. Assim como empresas de crédito são a solução para que a gente faça um financiamento, para que a gente faça um crédito com garantia de imóvel. A gente tem empresa de leilão, caso o cliente queira fazer uma aquisição nesse sentido. A gente tem empresas de investimento por cota. Você falou de multipropriedade, é quase isso. Sim, assim. Você vai pegar um apartamento e vai fatiar em 6, 8 pessoas, cada uma aporta a sua fração, e no final, quando você vende, você distribui o lucro para todo mundo. Inclusive, líquido de isento de imposto na pessoa física. Uhum. Então, são diversas soluções para quem quer investir. Tem gente que quer investir já fazendo uma carteira mais parruda, para renda. Outras pessoas querem fazer uma compra que seja de um lote que vai valorizar daqui a entrega do empreendimento, seja um lote para que ele possa construir e a partir daí ele valorizar aquele lote e fazer a venda, para você fazer sucessão patrimonial. Então a gente tem hoje famílias que confiam na gente, que acreditam que
para não ter problema, discussão de partilha, coisas nesse sentido, eles já fazem em vida toda essa programação através de imóveis. Já monta aí uma estruturação, uma empresa patrimonial, exatamente, joga tudo lá. Exatamente. Então, eu digo que a gente não faz nada sozinho. A gente participou de uma estruturação dessa e foi muito bacana, porque assim, deu uma visão completamente diferente nessa questão. Até uma coisa simples que a gente não observava, que, por exemplo, eles tinham uma família, 5 irmãos, e tinham um prédio comercial com 5 salas. Às vezes, um deles passava 2, 3 meses com a sala vazia. Né? Então, ele não tinha rentabilidade nenhuma. Depois que foi para a empresa patrimonialista, independente disso, era rateado. Às vezes, você diminuía o seu resultado, mas todo mês, todo mundo. E quer ver uma coisa? Às vezes, alguém se sente desprestigiado na partilha, porque um ficou com o último andar, o outro ficou com o primeiro. Tem tantas nuances nesse sentido que a gente gera o que seria um conforto para aquela família que está herdando aquele imóvel, um grande problema. Então, a nossa estrutura hoje, ela é atender o investidor que tem um objetivo e aí a gente resolve o problema para ele. Assim como eu quero ter uma carteira de renda, eu vou primeiro entender o porquê que você quer essa renda ou o quanto você espera dessa renda, se você vai comprar à vista ou se você vai comprar financiado, se você quer um produto pronto ou na planta, para a partir daí eu trazer imóveis que entreguem o que você precisa. Se eu quero comprar um imóvel financiado e que o próprio locação já vai pagar a parcela, eu preciso ter uma conta que feche nesse sentido, senão a minha parcela pode ficar maior do que eu recebo de aluguel líquido. Ou, se ficar menor, como é que eu faço? Eu começo já a ter renda ou eu antecipo o meu financiamento? Tudo isso a gente entrega para esse investidor. Eu digo que o mercado imobiliário é o seguinte, todo mundo sabe que é legal, né? Todo mundo ouve no Brasil a vida inteira que ter um imóvel é importante, você ter a casa própria é importante. Só que fazer isso acontecer na prática não é tão simples, né? É burocrático, é custoso, o mercado tem milhões de corretores com milhões de imóveis. Às vezes o mesmo imóvel ele vem em 2 corretores diferentes, com preços diferentes, fotos diferentes. Então... E o proprietário fica feliz porque acha assim, fica com, como eu digo aqui, fica com o pescoço grosso achando que o mercado tá todo indo para lá. E ele tem a mesma pessoa sendo apresentada por 2 clientes. Então é importante a gente ter uma assessoria mais próxima nesse sentido, que a gente traz pro investidor um conhecimento que ele não tem. E a partir disso a gente consegue tirar riscos que talvez ele estaria se expondo, né? A gente não tem a mesma estrutura que você tem na apresentação, mas a gente tem um gargalo nesse trabalho do investidor que quando a gente apresenta um imóvel, o cara olha assim e faz, pô, mas eu vou ter aqui 0,8. E aí eu tô no banco, eu vou ter 1 e alguma coisa, né? E aí, para explicar para ele que ele tem a valorização do imóvel, que ele tem outros ganhos indiretos, né, na rentabilidade dele, é um desafio muito grande para a gente, porque assim, a gente não tem essa ferramenta, porque nós não somos focados nisso, né? E é uma estruturação diferente para a gente apresentar esse outro lado da moeda também, né? Quando eu vou apresentar um imóvel de moradia, hoje em dia, que eu já estou há muito tempo fora desse mercado de moradia e mais investimento, eu também tenho dificuldade. É normal. A gente não consegue saber de tudo com profundidade. Sim. Alguma coisa a gente vai ter mais profundidade e outras a gente vai saber de forma mais generalista, né? Mas o que vai definir como que você vai falar com esse cliente é você entender qual que é o critério que ele está usando de decisão. É matemático? Cara, então vamos fazer conta. Conta por conta, um número não mente. Sim, você vai ter que concordar comigo. Perfeito. Ah, não, mas é porque eu tenho medo de não conseguir pagar a parcela lá na frente. Beleza, não é um critério matemático. É um critério mais emocional. Então, a forma como esse cliente toma a decisão dele também é a forma como a gente direciona a apresentação, a comunicação. O que eu tenho hoje para facilitar a vida é um estudo de rentabilidade de cada um dos produtos que a gente trabalha, já sabendo qual que é o valor da parcela num financiamento, quanto que ele precisa ter de renda, quanto vai custar de reforma, caso ele vá colocar para Airbnb ou para locação, se for um apartamento muito pequeno, mesmo sendo não Airbnb, você precisa deixar ele já imobiliado, pronto e tudo mais. Trago para ele a comparação de um CDB num grande banco com o imóvel.
a valorização, eu acho que ela é um baita de um argumento. Mas ela é um argumento de projeção, né? Então você não consegue garantir Sim, que daqui a são pouco expectativas. vai valer tanto. Depende muito Só de que várias quando nuances você do mercado. compara banana com banana, laranja com laranja, tirando a valorização, ainda assim o imóvel muitas das vezes ele é muito positivo. E uma das coisas que eu trabalho muito com o investidor é a gente não pode ser binário quando a gente fala de investimento. Eu compro imóvel ou não compro? Ou eu coloco todas as minhas economias da vida num imóvel ou deixo no banco? A gente precisa fazer um trabalho até para diminuir risco, para aumentar a rentabilidade de diversificação. Então, você gosta de deixar no banco? Eu também gosto. Mas eu também gosto de comprar um imóvel. Eu gostaria que você comprasse, porque é bom. Então, a gente não pode entrar nessa briga, sabe? Sim, o que é melhor, o banco ou o imóvel? Tudo é bom. Vamos fazer os dois? Uhum. Eu posso te ajudar a estruturar como você fazer os dois. Porque assim, tem um cara que vai se sentir seguro ali de estar com o dinheiro dele ali. Uhum. É assim, o que a gente diz assim, ó, o cara tem amor pelo extrato. Né? Exato, o cara tem amor, pega ali o extrato, tira de noite, bota aqui pra dormir e quer ele do lado, né? E tem o cara que quer ver a chave do imóvel, quer ver o tijolo, né? E quando eu falo de tijolo, tem um amigo que tem uma olaria, uma fabrica tijolo, ele diz assim toda hora, ei, não vou mais querer que você fique falando que ninguém compra mais tijolo, não. Pô. Ninguém compra tijolo, porque eu digo, não, o cara compra os facilities e essa série de coisa, né? Então, a gente tem essa dinâmica muito bacana no mercado. E a gente chega aqui, Pepe, Pepe, ó. A pergunta do milhão. Responsa. Certo? Que é o Papo com Café, tem essa característica da gente ter a pergunta do milhão. Tá bom. O que é que o Pepe Monte não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Fala aí, na lente da verdade pra galera aí. Vamos ver algo que, de fato, eu não posso deixar pra trás. A gente tá falando aqui mais com o corretor, mais com o proprietário? Estamos falando com todo mundo. Todo mundo. Tá bom. O que eu acho que é o mais importante que a gente não pode deixar é que o mercado imobiliário é um mercado que se faz coletivamente. É um mercado que se faz em conjunto. Se você está vendendo o seu imóvel e você chama um corretor para trabalhar a venda dele, confie no que esse cara está falando. Se você não confia nele, chame um outro corretor. O que não dá mas minha prima falou que 10 anos atrás venderam aqui. Esse falou, alguém disse, isso não funciona. E o mercado, ele tem muita gente boa, a gente tem muita oportunidade, é importante que a gente esteja bem assessorado. Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui pro corretor, porque a gente está gravando aqui um dia depois do dia do corretor de imóveis. Exato. Porque é um profissional, de fato, indispensável para que se faça bons negócios. Alguns vão saber mais sobre o mercado de alto padrão, outros do mercado econômico, uns de locação, outros de compra e venda, uns de comercial, outros de residencial, mas encontre alguém que você tenha uma referência, que você confie e trabalhe em parceria. É a melhor forma de você se livrar de roubadas e aproveitar boas oportunidades. Pô, muito bacana. Quero te agradecer de verdade pela tua disponibilidade. Sei que você está numa maratona gigante, né? Você ainda vai ter outros compromissos depois daqui. De manhã já teve a palestra, chegou, vai viajar de madrugada. Então, quero te agradecer de verdade, né? O Papo com Café está sempre de portas abertas aí. Toda notícia que quiser mandar pra gente aqui, manda pra gente que a gente coloca aqui no ar pra galera. Legal. Pra todo mundo tá ouvindo aí. E eu acredito que você também gostou muito, né? Com esses insights, com tudo isso que foi falado aqui no Papo com Café. Te agradeço mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo a essa bancada aqui do Papo com Café. Eu que agradeço. Sucesso e ansioso para os próximos papos aqui na Casa Nova. Pô, bacana. Então, é isso. Esse é o Papo com Café, né? Mais um episódio incrível. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, valeu. Tomar um cafezinho, chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.